Não precisava, eu levo de volta. Iniciando a nossa reunião. Iniciando nossa reunião, mas ainda não dando início à reunião ordinária, efetivamente, nós temos duas pautas antes solicitadas aqui. Uma não foi solicitada, uma já é de praxe, que é a apresentação dos números, né, da situação econômica e financeira da instituição. Mas houve uma solicitação por parte do Centro de Arte, né, a professora Maria Cristina, diretora-geral, para que nós disponibilizássemos um espaço para apresentação, né, do que foi o Festival Internacional Kinsler, né? José Luiz Kinsler, nosso professor, já falecido, que deu nome ao Festival Internacional, o FICA, né, que foi realizado no mês de fevereiro, e eles querem fazer uma rápida apresentação aqui do festival. Professora, então, fica à vontade, depois da professora Maria Cristina, nós vamos aos números. Então, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. A ideia é fazer realmente isso, né? Uma pequena apresentação, uma sintética da programação, das atividades que aconteceram e principalmente para que toda a instituição perceba a importância da arte, da cultura e que ela possa acontecer não só no Centro de Artes, mas nos projetos que interiorizam, nos projetos que circulam os centros. Eu gostaria de entregar aqui ao reitor o relatório da mídia que foi promovida durante o evento, né? Então, isso aqui é uma síntese das principais fontes midiáticas, jornal, TV, internet, que foram proporcionadas gratuitamente durante o festival. E nós produzimos também um pequeno vídeo para mostrar para vocês de uma forma mais lúdica como aconteceu. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer especialmente a Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Administração, que nos apoiaram muito de perto em todos os momentos, inclusive cedendo alguma parcela de seus quantitativos para palco e algumas outras atividades. E mesmo nos acalmando quando no dia 31 de janeiro o dinheiro não tinha chegado ainda na UDESC e a gente tinha mais de 40 processos para fazer os encaminhamentos. Também a Procuradoria Jurídica, que nos auxiliou também nesse trâmite muito rápido de tudo que aconteceu. E ao professor Tomasi pela participação no evento e estar conectado conosco todos os momentos, vendo o sucesso do evento. E bom, a gente faz aqui então uma retribuição a todo esse apoio e esperamos que daqui a 2 anos, porque o FICA é bianual, nós possamos ter novamente esse apoio. Nós também estamos buscando financiamentos externos. O Milton, que coordena o nosso núcleo de produção, está fazendo esse encaminhamento, buscando leis de incentivo que possam tirar pelo menos uma parcela desse gasto da universidade. Então, agradecemos muito e convidamos a contemplar com a gente esse nosso pequeno vídeo. Obrigada. Desculpa, só não ligamos a caixa. O problema... Volta aí, volta aí. Sabia que o saudável é passar 1/3 da vida dormindo? Entendendo que vive um tanto de tempo que você passa no mundo real e o tempo que você passa no plano de sonho. São realidades opostas que se completam. Mas se você passar tempo demais em uma delas, seu tempo de realidade começa a ficar um pouquinho deturpado, coisas estranhas começam a acontecer. Faz de mim um sonhador,
poeta, só ela me faz um bom cantor, me faz feliz. Meu nome é Maria Cristina da Rosa da Silva, coordenadora do FICA 2018. E nós tínhamos o tema Ser Arte Vivo, que era uma ideia de transformar o espaço num lugar que pulsasse arte, que veiculasse arte, que trocasse arte. E nós trouxemos aqui uma seleção de livros de autores latino-americanos e temos na biblioteca itinerante mais de 100 livros. A participação está sendo muito bem-vinda para as pessoas, eles estão gostando muito dos participantes. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. A importância desse festival vem preencher uma lacuna muito importante dentro do panorama cultural da cidade nessa época do verão. Florianópolis, além das belíssimas praias, tem uma produção importante. A universidade ela produz muita cultura durante o ano todo e esse festival é um meio de poder extravasar essa cultura toda além desses limites da universidade. Pra amar e pra viver. É nossa, é aberta e a gente tem que ocupar. Eu vi ontem, aqui na UDESC, muita gente. Eu nunca tinha visto a UDESC tão cheia. Todo mundo que veio aqui foi para casa com algo a mais, uma vivência a mais, uma experiência diferente. Eu acho que é isso que vale a pena. A gente fazer um festival desse tamanho, desse porte, com essas atividades todas e proporcionar para a comunidade que venha gratuitamente até a universidade e possa experienciar a arte, teatro, música e tudo isso que o FICA está trazendo e está maravilhoso. Quiero felicitar al CEAR de la Universidad UDESC porque está realizando un festival muy interesante, muy importante y las cosas están saliendo de manera maravillosa. Essa oficina faz parte do programa de residências artísticas dentro do FICA. Ela está desenvolvendo a temática indígena, dos povos originários brasileiros. Eu me chamo Cássia Borges, eu sou filha de Índio, Carajá. E a minha proposta, a nossa proposta é trabalhar o mito de origem Carajá, um momento para compartilhar dessas culturas que nos constituem enquanto povo brasileiro. Mi terrible pormenor, estoy aquí en el FIC para compartir algunos trabajos sobre música de la infancia, en el movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña, de cual estamos muy contentos y agradecidos de estar aquí en Florianópolis. Un saludo grande desde Uruguay. Ai, meu Deus, quem quer? Ele vai pra lá ou pra cá? Pra cá, aqui, pra baixo, aqui, eita, pra lá. Mas não tem nada aqui. Aonde? Aonde, gente? Eu sei que aqui não tem nada dele, não. Aonde, gente? Aonde, gente? Eu sei que ele falou que não tem nada. Aqui é o Dorso do Rinoceronte, um grupo de música, várias crianças, e aí a gente vê que cantou aqui, cantou e foi um maior barato. E vocês? A gente tava junto. A gente tava. O espetáculo volta com
parecida e o processo virou um ano de atividades intensas com os alunos, que trabalharam em todas as etapas de produção do espetáculo. Está apresentando agora pela terceira vez aqui no CIC, na Casa Letária, então eu acho que é um grande sucesso para os alunos, um grande sucesso para a universidade, um retorno magnífico frente à comunidade. Olá, eu sou a Ló Guimarães, eu faço parte aqui da Conferência Mulheres Violentas, somos lá de Campinas, eu sou Verônica Cabrini e a gente está super contente de estar aqui compartilhando, né, esse assunto tão importante que é a violência contra a mulher. Né? Meu nome é Maria da Glória Viana Soares, conhecida como Glorinha. Faço renda desde a idade de 7 anos e fazendo renda até hoje. Estou feliz da vida, para todo mundo interessado pelo nosso trabalho, que é isso que nos interessa. Mas eu queria aproveitar o momento, primeiro para dizer que nos 20 anos de UDESC, eu nunca vivi tamanha emoção esse contato dos entusiastas com as pessoas, com os artistas, esse diálogo maravilhoso que aconteceu, nunca foi visto, nunca senti tamanha emoção. E o Zé, onde ele estiver, ele deve estar sentindo muito esse momento, essa emoção, esse calor humano. Então eu queria agradecer a cada um de vocês que partilhou esse momento conosco. Contra a glória a disputa, a liberdade é a nossa glória. Bate o tambor no coração, pra semear e cultivar o amor. Bate o tambor no coração, pra semear e cultivar o amor. Bate o tambor no coração, pra semear e cultivar o amor. Bate o tambor no coração, pra semear e cultivar o amor. Oh, nega, oh, esse turbante na cabeça, oh, esse teu bote de rainha, oh, a nos mostrar como a história foi injusta e cruel. Nega, oh, traia viva a nossa memória, oh, é que caminha sua ogiva, oh, soberana deixa essa escravidão. Negra, sou cativa da sua luta. Muito bem, parabéns, né, mais uma vez, Maria Cristina e equipe. Eu acho que é um evento que quizá seja, né, dentro de cada um, evidentemente, dentro das suas características, né, de área de conhecimento, né, que também se espelhem nesse evento. Eu sei que já tem centros que realizam, né, situações semelhantes, alinhadas à sua área de conhecimento, né, volto a frisar, né, mas acho que é um passo importante e foi realmente muito representativo, né, aqui para Florianópolis e região, o festival. Parabéns, que a arte tem a possibilidade, né, de levar a universidade com uma facilidade muito grande. Né? A gente já vem trabalhando junto, né? Interiorizando a arte. Né? Acho que bem alinhado com a coordenação de cultura ali da reitoria de extensão. E tenho a impressão que a gente só tende a melhorar, haja vista até a vontade da direção.
Parabéns mais uma vez. Vamos levar agora o papo ao professor Leandro Zvitz, que está assumindo interinamente a Pró-Reitoria de Planejamento, portanto, acumulando a Vice-Reitoria e a Pró-Reitoria de Planejamento, que a partir de hoje, então, faz as apresentações aqui da questão orçamentária e financeira da Universidade. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, esses números aqui é um trabalho que já vem desde o começo da gestão, realizado pela Proplan, hoje vinculado à coordenação do Alex, que é a CEPIM, então todo um trabalho dele. Esses números que estão dentro do Desk Números e no link lá na aba Transparência da Universidade. A partir do próximo consumo, a gente deve tentar fazer uma apresentação com outro formato, com algumas projeções, porque isso aqui é uma coisa que está lá, qualquer um, vocês podem acessar lá, então eu estou só repetindo o que já está publicado, acho que fica fácil para todo mundo ver e tentar agregar novas informações que dêem uma outra visão. Aqui é a relação da LOA versus a cota, então a LOA do ano é 440 milhões, e no momento com o recurso que entrou já às 4 de fevereiro, a gente não encerrou março ainda, estamos em 424 milhões, então a gente faltam 16 milhões para atingir a LOA cheia. Aqui na fonte 100, 406, né, a LOA cheia, e a cota 389, então faltando um pouquinho mais. E aqui a comparação, projeção versus receita realizada. Nós temos a projeção da LOA, volta outra ali, Alex, e a projeção da cota. As projeções da LOA, elas são feitas com base na sazonalidade e com a estatística do passado para fazer essas previsões. E a cota a gente recebe mensalmente da Fazenda, a cota de todo mês. E aí cada nova medição ela vem para mais ou para menos, conforme o Estado arrecadou. E em verde, vai dar para pagar o pretinho, em verde o que a gente tem de realizado. Agora, consegue apagar o azul? E bota o preto aqui. E esse é interessante, que daí você tem a cota que o governo nos projeta e em verde o que se realizou. Então, mesmo, vou ficar na frente do quadro, mas em janeiro, mesmo a gente tendo uma arrecadação recorde, a cota ela ficou um pouco abaixo da LOA, porque o governo já projetava ter um grande volume de recursos a ser arrecadado. Foi uma arrecadação recorde, mas ela ficou abaixo. E em fevereiro a gente ficou, quase 1 milhão acima, 800 mil reais acima, então ficou muito boa. Estivemos essa semana, Tomasi, lá na Fazenda, falando com a diretoria de orçamento, a Michele, e aí a informação que esse mês a tendência, pelo menos até o momento, a arrecadação estava abaixo do esperado. Então talvez no próximo conselho, quando a gente apresentar, talvez a bolinha ela fique abaixo da cota. Mas isso depende, ainda tem toda a semana de Páscoa, tudo ali para poder dar uma virada. E o outro indicativo, então, o indicador, o comprometimento com o pessoal, que a gente sempre apresenta, para o ano, esse ano diferente do ano passado, então a gente está abaixo do comprometimento da receita, estamos com 74,56, se não me falha a memória. Exato, né? Então esses são os números. Dentro do Desk Números, então tem vários indicadores ali da área de custeio, também na área de ensino, pesquisa e extensão, enfim, entre outros ali para quem quiser conhecer mais ali se informar. Tá ok?
Estou à disposição se alguém tiver uma pergunta. O professor Leandro, como já comentou aqui, a ideia é ele buscar melhorar essa apresentação e, de certa forma, a gente está aceitando sugestões de vocês para as informações que eventualmente vocês julgam, né, mais convenientes e importantes serem trazidas aqui a cada 2 meses para as nossas reuniões no Conselho Universitário. Né? De certa forma também, né, a Pró-Reitoria do Planejamento está à disposição, né, os dados são públicos, né, é aquela história, a transparência é uma coisa que nunca vai findar. Né, dizer, hoje nós somos transparentes. Né? Não, transparência é uma coisa que é um exercício cotidiano, né, de aprimoramento e de melhoria constante. Tá? Mas contem conosco para esse processo e nós gostaríamos de contar com vocês também para que a gente possa melhorar cada vez mais a questão de transparência da universidade. Tá? Alguém com a palavra? Quando o Leandro falou, nós temos na diretoria do Tesouro, a Michele lá, ela comentou, porque eles estão com uma estimativa de crescimento de arrecadação em relação ao ano passado de 8% a 12%. Essa é a estimativa deles. Quando ela disse, janeiro foi muito bom, fevereiro já não foi tão bom assim, e março, né, até as arrecadações que vêm ocorrendo, né, a situação não é tão estimulante, né, mas é justamente em função da comparação de 8% a 12% de crescimento, que é a expectativa deles. Professora? Nós estamos tratando e conversando com os sindicatos. Né? Ontem mesmo nós tivemos uma reunião, né? Está sendo disponibilizado, inclusive, a planilha, né? Para o pessoal dos sindicatos. Né? Então a gente está inicialmente tratando de uma negociação com os sindicatos. Tá? O senhor Emerson queria falar? Não? Então, professora Adelaide. Pergunta, você falou das sugestões na próxima reunião, é isso, 2 meses? Isso. Mas pode dar sugestão antes. Antes, para que sejam apresentadas na próxima reunião, já com as sugestões. Mas ali na página, por exemplo, contato, né, que eu acho contato. Comunicação. Na verdade, professora, aqui a gente, nas pró-reitorias, a gente tem as equipes, né? Aí está toda a equipe aqui com os contatos, tá? Ainda está o professor Leonardo. Mas se quiser diretamente ali em números, eu não acho. Eu tenho que achar a pró-reitoria, né? Isso. Na verdade, é a coordenação do Alex, Adelaide. É a CEPIM, ou pode ser direto comigo mesmo. Não, só que às vezes um contrato ali em cima já vai direto. Um link, contato. Isso, então, é uma sugestão para a gente colocar na página já. Tá? Quando a gente vai procurar contato, eu procuro a palavra contato. Sim. Vou procurar os caminhos, entendeu? Ok. É uma boa sugestão, viu, Alex? Sim. Tá? Podemos seguir? Muito obrigado, então. Agora, sim. Formalmente, iniciamos a nossa primeira reunião ordinária do ano de 2018. Haja vista que no dia 8 de março nós fizemos uma reunião extraordinária, e ela realmente foi uma reunião de cunho extraordinária mesmo, né? Foi a nossa primeira reunião em que nós utilizamos os recursos da videoconferência. Importante, grande parte, né, do pessoal que está lotado nos centros, né, do interior do estado, né, participou por videoconferência. Né? Eu não pude, infelizmente, estar presidindo essa reunião, mas o professor Leandro presidiu e me afiançou que foi, claro, evidentemente, que ela não tem um rito tão célebre como a da presencial, mas acho que para a temática que foi estabelecida e para algumas temáticas que de repente nós vamos estabelecer dentro de todo um regramento que nós temos, né, para poder convocar uma reunião por videoconferência, sim ou não, né, mas de certa forma acho que foi um ganho, ponto positivo para todos nós, né, que debatemos, que discutimos, que trabalhamos a resolução. Em especial eu queria dar os meus parabéns aqui à Secretaria, Murilo, né, que se empenhou com toda a sua equipe para poder viabilizar. Podemos
é um sonho, né? Porque eu, como estou na gestão já há um tempo, essa era uma demanda já antiga, né? Olha, por que a gente não faz? Por que a gente não faz? E conseguimos, em função dos recursos tecnológicos que nós temos, e com certeza do empenho de todos os conselheiros, mas sobretudo do empenho da secretaria. Eu acho que é importante registrar o Murilo isso aqui. Então, abrindo a nossa reunião ordinária do dia 22 de março de 2018, nós iniciamos com a ata da reunião, da última reunião, que foi a reunião do dia 8, exatamente, essa reunião extraordinária, que já foi disponibilizada a todos os conselheiros, né? E então eu coloco a discussão à ata do dia 8, reunião extraordinária do Conselho. E não havendo quem queira discutir, então, em votação, os que são favoráveis ao conteúdo da ata da reunião extraordinária do dia 8, permaneçam como se encontram, foi aprovado, então, por unanimidade. Passamos, então, para o segundo item, que trata dos expedientes. E, de início, já passo a palavra para a Secretaria. A Secretaria não tem nada de expediente. Eu passo, então, ao nosso pleno, ver quem quer se habilitar ao expediente. Também não temos nada de expediente, então vamos à ordem do dia. O primeiro item, o processo... A professora Sinara tem algo de expediente. Professora, por favor. Eu queria botar em diligência o processo, que é o segundo item de pauta, o 2962. 2962? Em diligência, é isso? Diligência, De novo? Quinta vez? A segunda vez. Quinta sessão adiada. Estava no meu titular, eu peguei agora, e por se tratar de apenas uma vaga de função de gratificação, ainda paira a dúvida se essa vaga é temporária, é por causa de uma vacância, ou se é efetivamente uma vaga disponível. Então, estou solicitando que seja feita uma nomeação de todas as 29 vagas que estão ocupadas, com o nome de quem tem a FC e também o centro de ensino, para verificar se realmente existe essa vaga, porque a Pró-Reitoria de Pesquisa, ela afirma que todas as 30 vagas estão ocupadas. Então, eu acho que se tratando de uma só... Mais alguém? Então passamos para o primeiro item, processo 16.027 de 2017. Com a palavra, nós temos um conselheiro aqui, relator de vistas, o professor Adalberto de Araújo Barreto Filho. Né? E o professor Adalberto, por favor. O professor Adalberto pediu vistas na última reunião do dia 14/12. O conselheiro original é o técnico Vinícius Alexandre Perucci. Isso encaminha a proposta de resolução para a criação da Comissão Permanente de Sindicância e de Processos Disciplinares no âmbito da UDESC. Professor Alberto, vamos lá. Boa tarde a todos. O objetivo da pedido de vistas foi, inicialmente, esclarecer alguns aspectos, dado que a narrativa do relato na última reunião foi feita já no fim, e alguns pontos que foram chamados a esclarecimentos não foram devidamente respondidos. Talvez o próprio final da reunião tenha contribuído para a perda da oportunidade de um melhor esclarecimento. Mas nós detectamos um aspecto perfeitamente cabível em relação ao tema, que é o regramento interno, né, do que disciplina leis do Estado, que atuam sobre as instituições aí ligadas, o poder público. É uma lei complementar, 491, do Governo do Estado, e decretos também acessórios, no que diz respeito a
criação de comissão permanente de sindicância, um processo envolvendo servidores e discentes da UDESC. Então, ao verificar os procedimentos, conforme consta em tela, nós verificamos que foram preenchidos todos os requisitos, né? No meu relato, eu peço desculpas que não foi exatamente colocado no prazo, mas devido a ser sucinto e não questionar, sobretudo, os aspectos fundamentais, ser uma inclusão para explicitar e melhorar o texto, um tema tão sensível, eu me justifiquei junto à coordenação e submeti. Não creio que tenha havido prejuízos, né? Então, eu me dou o direito, se assim concordarem, de não narrar todos os aspectos do histórico, que aí estão, né, contando os trâmites, e vou direto à minha análise, em que verifico que tanto a lei complementar como o texto da proposta de resolução tratam das formalidades dos processos que têm natureza investigatória e acusativa de uma instituição. E não há, em nenhum momento, uma citação do outro polo. Ou seja, ao se criar um processo, seja em nível interno, em termos de investigação, sindicância, averiguação de comportamentos indevidos, etc., né? Cria-se um polo de investigação e de acusação, né? E existe um outro polo que é a defesa, assim que o processo se dá. Então, em nenhum momento é explicitado, se cita o que rege a defesa. E nós constatamos que, mais recentemente, a UDESC se municiou de ter, por exemplo, assessores jurídicos nos seus centros, para melhor definir e orientar questões que, em muitos casos, são sutis, não encontram legislação plenamente alicerçada em jurisprudência já consolidada e envolve, né, em muitos aspectos da nossa atividade, considerações pertinentes devido a haver conflitos. Nem toda comissão que houve na UDESC, por exemplo, teve um relato, uma conclusão condizente com o que as leis dizem. Isso decorre da própria complexidade e pode haver interpretações. Então, é importante que, ao criar comissões desse tipo, elas sejam plenamente isentas, equilibradas, equânimes, e o fato de ter o suporte de uma assessoria haverá de ajudar. Porém, há um outro aspecto. E no caso do réu, do objeto, né? O réu, como qualquer cidadão, como qualquer servidor, ele é abrigado pela Constituição nos seus direitos. E o que eu faço, em termos de proposta, no meu relato, é que seja incluído um artigo, que eu numero como artigo 8º, segundo a proposta, porque os que sucedem a ele são aqueles artigos de disposições transitórias, etc., já não inclui conteúdo, então por isso que eu nomeio o 8º, porque os subsequentes aumentariam o seu número, né? Então, um lembrete, vamos assim dizer, ou a explicitação do que está fundamentado no artigo 5º da Constituição. Ou seja, e como nós somos uma instituição de ensino, explicitar, tornar claro, tornar acessível, um mérito, uma qualidade. Então, o que eu digo aqui, de qualquer forma, quer esteja no texto explicitado ou não, ele existe. O fato dele ser explicitado como assim propõe, é que para qualquer servidor, qualquer discente, né, ao verificar as normas no nível interno,
entre em contato com o nível em que nós estamos. Né? Nós estamos em ensino e quiser pôr pela equidade, pela harmonia, né? E pelo melhor andamento. Então, diz lá, ao servidor discente, a quem se destinam os procedimentos dos processos administrativos no âmbito dessa resolução, serão garantidos todos os recursos, direitos e procedimentos de defesa, entre os quais seja facultado de se fazer representar por um representante legal qualificado, em conformidade com o que disciplina a Constituição Federal do país. Isso simplesmente é um lembrete de que, ao ser alvo de uma investigação, de uma comissão de sindicância, qualquer um estará abrigado ao que o linguajar jurídico diz paridade de armas. Então, se terá pleno direito, se assim quiser, de se fazer. Uma vez que a própria UDESC tem se instrumentado de assessores para tratar como um polo, porque os assessores da UDESC jurídicos, eles vão cuidar do interesse da UDESC como instituição. E algum investigado é o outro polo, é o acusado, é o réu, possível réu. Né? Então, é esse o meu teor, né, em que eu solicito a inclusão desse arquivo. Ok, professor Adalberto, muito obrigado. Eu chamo o relator original, o técnico administrador Alexandre Perucci. Só queria ressaltar aqui que a questão da criação dessa comissão, que é uma proposição nossa, em função de que a gente possa ter efetivamente um quadro de pessoas que vão se renovar a determinado tempo, que são indicados pelos diretores gerais de cada centro. São 2 professores e um técnico, se não me falha a memória. Querem acabar com a gente. E que a gente possa capacitar essas pessoas para que essas pessoas realmente tenham, conhecimento para poder desempenhar essa atividade tão importante que é a atividade de sindicância e processo administrativo disciplinar. O que está ocorrendo hoje é que a gente, vamos dizer assim, a esmo, porque não dá para sempre indicar os mesmos, não dá sempre para indicar os mesmos, e então a gente vai sempre fazendo um rodízio e normalmente o sentimento daqueles que são indicados é por onde eu começo, o que eu faço? E muitas vezes a gente dá a orientação, mas muitas vezes esse processo é feito, quando chega para a gente tem que ser refeito, porque não foi feito adequadamente. Então é uma situação realmente bastante complexa. E é uma situação que a gente tem vislumbrado aí dentro das instituições, não só do ensino superior, mas das instituições públicas, uma máxima, instituir essas comissões permanentes para que elas possam desenvolver e desempenhar esse trabalho da melhor maneira possível. Vinícius. Obrigado. Boa tarde, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Eu acato a inclusão desse item de pauta, só quero fazer uma consideração que ele não é imprescindível, não chega a ser necessário, porque ele acaba enfatizando um aspecto da Carta Magna e da Constituição. Na verdade, nós podemos observar, inclusive, que tudo em conformidade com o que disciplina a Constituição Federal do país, porque, na verdade, ele não prejudica de forma alguma, mas ele coloca a Carta Magna como um regulamento superior e que é superior inevitavelmente. Então, a menção desse dispositivo ela acaba não acrescendo nada à proposta original. Então, está acatado porque não vai atrapalhar em nada e vai agregar informação. Então, pode voltar para o voto, por favor? Na verdade, não vou votar. Na verdade, está acatado e pode votar o conselheiro de vistas, que daí tem que ser votado dele. Obrigado. Como foi acatado, então, pelo relator inicial, está valendo o voto do professor Adalberto, e aí, então, agora eu coloco em discussão. E não havendo, então, quem queira discutir em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Obrigado pela contribuição, professor Adalberto. Passamos... eu queria antes fazer uma comunicação. O contato já está no Desk Números, inclusive do Alex e do Solero. Obrigado pela contribuição. Maravilha. O item 2, então, foi diligenciado, o processo 2.962/2017. Passamos ao 3, o processo 14.009 de 2016. É a proposta de criação do departamento no SEAD UDESC. Com a palavra o conselheiro relator Sérgio Henrique Pezinho. Boa tarde. Eu vou
na história, né? O assunto é a proposta de criação. Deve ter batido. Alô? É a proposta de criação do departamento no SEAD UDESC, do Departamento de Educação Científica e Tecnológica, DECT. No histórico, em 4 de agosto de 2016, o diretor-geral do SEAD emite portaria interna do SEAD constituindo uma comissão para estudo e proposição de um novo departamento e sua nomenclatura no Centro de Educação à Distância SEAD UDESC. Em 22 de 8 de 2016, em reunião extraordinária, o Pleno do Departamento de Pedagogia à Distância aprova a criação de um novo departamento, designando de Departamento de Educação Científica e Tecnológica. Em 29 de agosto de 2016, a proposta é aprovada por unanimidade pelo Conselho de Centro do SEAD. Em 13 de 7 de 2017, a PROEM envia, aí tem um lapso de tempo, né? É bom ressaltar, aí tem um ano de lapso de tempo, basicamente, que aparece então a documentação da PROEM. A PROEM envia uma CI para o diretor-geral do SEAD solicitando proposta/manifestação em relação ao artigo 273 do Regimento Geral da UDESC, com a elaboração de planejamento estratégico a ser apresentado à PROEM e à PROPLAN. Em 6 de 9 de 2017, o RH setorial do SEAD encaminha a CI ao diretor-geral do SEAD, contendo planilha com a titulação dos professores do SEAD. Na mesma data, o diretor-geral do SEAD encaminha ao magnífico reitor da UDESC processo de criação do Departamento Carreiro Cêntrico. Em 14 de 9 de 2017, o reitor em exercício encaminha o processo à PROEM e à PROPLAN para manifestação. Em 20 de 9 de 2017, a coordenadora de implementação docente da PROEM emite parecer técnico, o qual é convalidado pela Pró-Reitora de Ensino em 29 de 9 de 2017. Em 25 de 10 de 2017, anexada a instrução técnica da PROPLAN e o processo é encaminhado à SECOM. Em 9 de 11 de 2017, o processo aprovado no CONCEP. 28 de 11 de 2017, o processo aprovado no CONSAD. E em 30 de 11 de 2017, o processo encaminhado a esse conselheiro para a relatoria junto ao Consumo. Em 14 de 12 de 2017, o diretor-geral do SEAD solicita ao magnífico reitor da UDESC que aprove o processo a referendo do Consumo com as seguintes justificativas: que houve aprovação por unanimidade em conselhos anteriores, que o departamento está sobrecarregado, com 3 cursos de graduação e mais de 1.000 alunos, sendo que o cargo de chefe de departamento ficou vago devido à sobrecarga de trabalho, e que o SEAD precisaria regularizar a situação com urgência para funcionamento satisfatório das suas atividades ainda a partir daquele ano. Em 19 de 12 de 2017, o presidente do Consul, reitor Marcos Tomasi, aprova a solicitação ad referendo, emitindo a resolução número 80/2017 Consul, que cria o Departamento de Educação Científica e Tecnológica, DCT, Carreiro Cêntrico, nos Centros de Educação à Distância da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina. Análise. O presente processo tem como assunto a criação do Departamento de Educação Científica e Tecnológica, DCT, no SEAD, de caráter carreiro-cêntrico. O SEAD conta hoje com 3 cursos de graduação à distância: licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Informática e licenciatura em Ciências Biológicas, que estavam associados a um único departamento, o Departamento de Pedagogia à Distância, com 28 professores. Com a criação do DCT, com 7 professores, sendo 4 doutores, os cursos de licenciatura em Informática e licenciatura em Ciências Biológicas passariam a ser administrados pelo novo departamento, enquanto o Departamento de Pedagogia à Distância continuaria a ser responsável pelo curso de licenciatura em Pedagogia. A possibilidade da criação do departamento está prevista no artigo 73 do Regimento Geral da UDESC, que normatiza que o Departamento Carreiro-Cêntrico será constituído quando da existência de curso de graduação. A preocupação com a criação de um novo departamento do SEAD é também justificada pelo artigo 54, inciso 1º do Regimento Geral, que determina que os centros devem ser compostos por pelo menos 2 departamentos carreiro-cêntricos, sendo que o artigo 273 estipula o prazo de 15 anos para os centros que ainda não cumpriram os requisitos se adequarem ao referido artigo. A proposta inclui a criação de uma função de confiança de chefe de departamento, FC05, sendo que, pela instrução técnica da PROPLAN de 25 de 10 de 2018, essa corresponderia a R$ 27.871,55 anuais,
com um comprometimento de 0,01% das receitas da universidade com pessoal no exercício de 2018. Porém, esse cálculo não considera possíveis despesas adicionais, como com a secretaria e departamento, nem contratação de professor colaborador para compensar uma provável redução de carga horária de ensino do professor que assumirá a chefia. No entanto, o SEAD declara que a criação do DCT não acarretará na contratação de professores ou técnicos universitários adicionais. Considerando a legitimidade da solicitação, a necessidade do SEAD em se adequar ao regimento geral e o baixo comprometimento de receitas com a criação do DCT, esse relator lhe pareceu favorável à solicitação. Parecer do relator favorável à criação do Departamento de Educação Científica e Tecnológica no SEAD, aprovada ad referendo em 19/12/2017. Obrigado, professor Pezinho. Em discussão? 3 minutos, professor Wilson Modo. Boa tarde a todos. Na verdade, sou favorável à criação e, a gente tem um regimento, às vezes cria regras, então eu acho que tem que ser dado condições, e aqui mesmo tivesse um impacto maior, mas tem que ser dado condições para a gente poder cumprir essas regras. Então, atualmente, como é um centro, tem que ter os 2 departamentos, então tem que ser dada a condição. Então, só para externar que apoio para que, uma vez que foi criada a regra, que dê condições para que possa ser cumprido. Obrigado. Obrigado, professor Modo. Em discussão, 2 minutos. Não havendo quem queira discutir em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. O professor Pezinho permaneceu porque ele relata o segundo, o item 4, que é o processo 13.167/2017, que trata da alteração da resolução 20/2015 do Consul. Vou fazer um histórico também. Essa aqui é uma alteração de resolução, processo bastante simples, eu acho, mas vou ler aqui o histórico. Em 5 de setembro de 2017, a subchefe do Departamento de Pedagogia à Distância solicita ao diretor-geral do SEAD a alteração da resolução 020/2015 do Consune. Em 6 de novembro de 2017, o processo encaminhado para a relatoria junto com o SEAD, cujo parecer é aprovado de referendo pelo presidente do referido conselho. Na mesma data, o processo é diligenciado aos SERES para a manifestação. Em 13 de novembro de 2017, o colegiado pleno do Departamento de Engenharia e Pesca se manifesta favoravelmente à proposição. Eu vou falar aqui sobre um curso à distância de biologia, ciências biológicas, por isso que foi ao SERES. Em 29 de novembro de 2017, o diretor-geral do SERES encaminha a resposta ao SEAD. Em 9 de 10 de 2017, o diretor-geral do SEAD encaminha o processo à SECOM. 11 de 10 de 2017, o processo encaminhado à PROEM para instrução técnica. 25 de 10 de 2017, a PROEM emite instrução técnica para a SECOM, com sugestões de ajustamento na redação proposta pelo SEAD. Em 26 de 10 de 2017, processo encaminhado para a relatoria junto ao CONCEP. 6 de 11 de 2017, o CONCEP aprova o voto do relator favorável à solicitação, com os ajustes propostos pela PROEM. Em 30 de 11 de 2017, o processo é encaminhado a esse conselheiro para a relatoria junto ao Consune. Em 14 de dezembro de 2017, o diretor-geral do SEAD solicita ao magnífico reitor da UDESC que aprove o processo ad referendo do Consune nas seguintes justificativas. Aprovação por unanimidade em conselhos anteriores, que o colegiado de ensino do curso de licenciatura em Ciências Biológicas precisa vir a ser criado para atuar em vários aspectos pedagógicos e que o SEAD precisaria regularizar a situação com urgência para encaminhamentos ainda em dezembro de 2017. Em 19 de dezembro de 2017, o presidente do Consune, o reitor Marcos Tomás, aprova a solicitação ad referendo, emitindo a resolução número 81 de 2017, Consune, que altera dispositivos da resolução número 20 de 2015, Consune, que cria o curso de licenciatura em Ciências Biológicas da modalidade à distância para ser submetido à chamada pública MEC UAB, da Universidade Aberta do Brasil, para aprovação e financiamento. Análise: o presente processo tem como assunto a solicitação de alteração
a Resolução 020/2015 Consune, que cria o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Modalidade à Distância, especificamente em relação aos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da referida resolução. Então, no parágrafo 1º, a proposta mantém sob responsabilidade do SEAD a gestão metodológica e tecnológica da modalidade em EAD, mas altera a atribuição da gestão pedagógica e metodológica de conteúdo que era associada aos SERES e que passa a ser também do SEAD. No parágrafo 2º, altera-se o texto sobre designação da origem do corpo docente e sobre os locais e o oferecimento das aulas presenciais quando houver, sendo que a PROEM sugere o desmembramento do parágrafo em 2 para maior clareza. A matéria foi apreciada pelo Conselho de Ciência dos SERES, sendo alteração de comum acordo. Salienta-se que, embora a resolução 020/2015 do Consune tenha sido posteriormente alterada pela 029/2017 do Conselho, os itens de interesse continuaram consubstanciados à resolução 020/2015. Desta maneira, a modificação solicitada está em acordo com as bases pedagógicas que constam do projeto pedagógico do curso, que é o processo 2412/2017. O processo recebeu a instrução técnica da PROEM, que sugeriu o ajustamento da redação da proposta original do SEAD, a fim de deixar o texto mais claro e menos redundante, sendo esse ajustamento acatado pelo relator e aprovado no Conselho. Então, o meu voto é favorável à alteração da resolução 020/2015 do Consune, nos termos da proposta exarada pela PROEM, aprovada de referendo em 19/2/2017. Muito obrigado, professor Pezinho. Em discussão? O senhor Alexandre quer usar a palavra em 3 minutos, por favor. Boa tarde a todos. Surgiu uma dúvida. Eu gostaria que o assunto fosse tão simples como o professor Pezinho falou, mas faço só uma reflexão. Não é só no meu entendimento, uma simples alteração de resolução, porque quando a gente altera na resolução, que a responsabilidade sobre a elaboração do conteúdo não é mais do SERES, que tem um curso de Ciências Biológicas, e agora passa para o SEAD, eu acho que mexe com bastante coisa, né? Imagino até num projeto político-pedagógico, por exemplo, está lá, deve estar, não tive acesso a esse processo, não procurei, as responsabilidades, né? Principalmente criação de conteúdo, e agora passa a ser só do SEAD. Por que isso? Eu tive em reunião aqui na época do ensino à distância e foi falado, né, de outros centros para participar do processo, para dar apoio, inclusive apoio de conteúdo. Né? E agora o SERES saiu, é isso? Não tem mais responsabilidade nessa parceria. Então, se é isso mesmo, eu não sei se é só tão simples assim, para ter uma resolução que mexe com bastante coisas importantes, então fica só uma reflexão. Passo a palavra para o relator, se tem algo a acrescentar. Não entendo a preocupação do senhor Alexandre, mas como é uma questão que eu entendo que foi acertada entre os SERES e o SEAD, não tem muito o que se fazer. O projeto político-pedagógico estava pronto, né? Então já ali tem, né, uma questão do conteúdo já que deve ser atingido, e a questão da mudança aqui se refere à gestão, né, metodológica e de conteúdo. Então é uma questão talvez de gestão. Agora, realmente, não sei qual vai ser o impacto disso, né, do ponto de vista da qualidade do curso. Eu imagino que se mantenha, né? Mas é uma questão de ser realmente pensado. O professor Davi já pediu por 2 minutos e o professor Carlos André também, vamos dizer assim, os envolvidos. Se ele não pede, vai pedir para ele falar. Vai esclarecer. Isso. Muito boa tarde a todos e a todas. Bom, para esclarecer, né, nesse sentido que eu pedi a palavra, o SEAD, na prática, é quem vem, né, organizando e gerenciando o curso, né? E no formato, por exemplo, o colegiado de ensino, né,
teria que ser criado lá no SERES. E a gente procurou o contato com o SERES, né? Entre outras questões de reuniões, né? E acabamos vendo que isso ficou muito complicado. O SERES fica lá em Laguna, o SEAD aqui em Florianópolis, né? E a gestão daí pedagógica teria que ser dada lá. Né? Então entramos em algumas conversas aí, nós concluímos que então o melhor era ficar, né, com o SEAD, né, porque senão as coisas teriam que acontecer mais lá realmente no SERES, né, sendo que o SEAD é que, digamos, tem, né, administrado toda a questão das aulas por videoconferência, todo o processo aí, né, inclusive hoje colabora com a ESAG nessas questões aí do processo de transmissão das aulas e tudo mais, né? Então, em comum acordo lá com o SERES, o que ocorria na prática foi passado por papel, somente isso, né? O que estava ilegal passa a ser legalizado, né? E quanto à questão da qualidade do curso, ela continua, porque a gente continua ainda com parcerias com o SERES, né? Com o CAVE, que já nos recebeu lá várias vezes, abriu as portas do laboratório lá, com o CEL, com o CEPLAN, né? Então o SEAD tem feito muitas parcerias com todos os centros, né? Com os seus cursos envolvidos. Inclusive estamos para ir lá visitar o CCT, o CEPLAN, o SEAD, para ver se a gente consegue lançar novas turmas de licenciatura em informática aí com recebimento de bolsas UAB, porque são vários os prefeitos que querem. Recebi ontem de manhã o prefeito de Ponte Serrada aqui, eles estão ficando sem cursos e a ponto do polo fechar. Muito obrigado. Então, questão de gestão. Sr. Carlos André. Bom, boa tarde. Na verdade, professor Alexandre, a parceria continua, na verdade. A grande parte dos professores do ensino das ciências biológicas são do SERES. O problema é que a parte administrativa ficou muito complicada. Como estava no processo, a parte pedagógica ficava com o SERES e a funcionalidade ficava com o SEAD. E isso, na prática, não funcionou direito. E aí a gente não tinha, por exemplo, eles precisavam formar um núcleo docente estruturante. Quem tinha que formar era eu com os professores do SEAD. Era inviável, eu não tinha como nomear os professores do SEAD para um núcleo docente estruturante, uma vez que eram os professores do SEAD que coordenavam isso. Então começou a ter um monte de problemas práticos, né? E aí a gente conversou e aí a gente decidiu, porque na verdade a origem desse curso nunca foi do SERES, né? O SERES entrou nesse curso na última reunião da última diligência do curso de licenciatura à distância no consumo. E sempre foi deles, né? E aí a gente entrou para ajudar e na prática a gente na administração do curso a gente não deu certo essa administração entre os dois centros. Porque teve mais uma coisa que aconteceu, que a professora nossa, que era a professora que estava administrando o curso no SERES, se transferiu para o SEAD. Então, quando ela transferiu, aí mesmo que nenhum professor quis assumir lá, foi isso que aconteceu. Mas a parte da cooperação continua igual. A maioria dos professores desse curso são do SERES, né, porque é onde tem os professores da biologia, e tem 3 polos, né? Um é Laguna, um é em Lages e o outro é São Bento. Então, esses centros vocês estão envolvidos diretamente nisso para dar o curso, mas a parceria continua. Só administrativamente que começou a ficar muito complicado. Obrigado, Carlos André. 1 minuto? Alguém quer discutir 1 minuto? E não havendo, me parece que o professor Alexandre esclareceu. E então, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado então por unanimidade. Passamos para o item 5, processo 18.726 de 2017. O assunto é o parecer jurídico para a criação de resolução sobre política de egresso do corpo discente da UDESC. A professora relatora conselheira Daiane Dornetti. Por favor. Ok, obrigada. Então, boa tarde a todas e a todos. O parecer do processo sobre a minuta de resolução da política de egressos do corpo discente da UDESC. Ele deu entrada, ele saiu da PROEM
com a minuta e foi para a Projur em dezembro, dia 21 de dezembro, vou contextualizar brevemente o histórico. Em janeiro, a Projur aprovou a minuta, então o processo foi encaminhado pela PROEM ao CONCEP, onde foi aprovado, com o relato do professor Fábio Napoleão, pró-reitor de extensão, e veio para cá agora para apreciação do Consune. Eu vou ler a análise, porque eu sintetizo um pouco essa minuta, que tem 2 páginas e meia, como quem pôde ler ali o texto disponibilizado na nossa pauta pode ver. Este processo apresenta a minuta de resolução da política de egressos do corpo discente da UDESC. Na CI apresentadas folhas 1 e 2 do mesmo, afirma-se que, abre aspas, a política de egressos pauta-se em uma das dimensões consideradas no processo de avaliação institucional, referenciada no marco legal do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, políticas de atendimento aos estudantes egressos, e está alinhada às políticas e diretrizes presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional PDI da UDESC, fecha aspas. Afirma-se ainda que esta política, abre aspas, tem como finalidade estabelecer mecanismos de acompanhamento de egressos, na perspectiva de fortalecer o relacionamento entre instituição, comunidade acadêmica e egressos, visando proporcionar ações sustentáveis à sociedade de modo geral, valorizar e reconhecer os egressos da UDESC, subsidiar o planejamento e execução das ações de ensino, pesquisa e extensão que permitam a melhoria contínua da formação profissional, fecha aspas. No processo explicita-se que, abre aspas, a proposta de minuta foi elaborada pela Comissão do Projeto Institucional Egresso UDESC, designada pela Portaria 930 de 2016, que consta a folha 3 do presente processo. Afirma-se ainda que, abre aspas, a política de egressos foi revisada pelo colegiado de diretores de ensino e diretores de extensão dos centros de ensino, fecha aspas. Abri e fechei bastante aspas só para sintetizar, para não repetir as mesmas questões. A minuta de resolução é proposta e composta por 4 capítulos, sendo eles capítulo 1 da política de egressos da UDESC, que conceitua essa política, conceitua a questão do egresso, da egressa, capítulo 2 da finalidade e dos objetivos, capítulo 3 do programa de acompanhamento de egressos da UDESC e capítulo 4 das atribuições. Importante ressaltar que a minuta considera, abre aspas, egressos, alumni da UDESC, os discentes de graduação que receberam outorga de grau, os portadores de diploma dos cursos de pós-graduação estricto sensu, doutorado e mestrado, bem como os portadores de certificado dos cursos de pós-graduação lato sensu, especialização, ofertados por essa universidade, fecha aspas. Destaco ainda que a minuta de resolução propõe a formação de um Comitê Permanente de Acompanhamento de Egressos, COPAI, com representantes de todas as pró-reitorias da UDESC, a COAI, a Comissão de Avaliação Institucional, CETIC, SECOM, discentes e egressos. Apesar de concisa, a minuta é clara e institui algumas ações práticas, como essa comissão, COPAI, a consolidação do portal do egresso, alumni UDESC, e o evento Dia do Egresso, dentre outras. Parecer, após análise dessa minuta de resolução e tendo em vista sua conformidade com o marco legal federal, os SINAES e o PDI da UDESC, meu parecer é favorável à aprovação dessa minuta de resolução da política de egressos do corpo discente da UDESC. Muito obrigado, professora Daiane. Coloco em discussão. E não havendo quem queira discutir em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Parabéns a nós. Né? Passo o item 6, o processo 12.747/2017. O assunto é a proposta de alteração da resolução 029/2009 Consune para incluir concessão de carga horária ao coordenador local de curso de pós-graduação estricto sensu em rede ou multicentro. Relator, o professor Rodrigo, né? O professor Gilmar não está, o professor Rodrigo suplente vai fazer o relato. Então, boa tarde a todos. O professor Gilmar pede desculpa pela ausência e ele acabou fazendo o relato que vai ser lido, tá? E como o nosso voto é comum, então acho que não tem problema. O processo é o 12.747/2017 e o objeto, na verdade, trata-se de uma proposta de alteração de resolução
do 029/2009 consume para incluir concessão de carga horária ao coordenador local de curso de pós-graduação estricto sensu em rede multicêntrico. Vou enfatizar um pouquinho o histórico, porque o histórico ele acaba abordando uma troca um pouquinho da carga horária, né? Então, em 31 de agosto de 2017, a PAPG, por meio do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, abre processo para encaminhar minuta. Na mesma data, o reitor em exercício, Leandro, encaminha o processo à SECOM. Em 5 de setembro de 2017, a SECOM encaminha a CONCEP. Em 20 de setembro de 2017, o processo é relatado no CONCEP com voto favorável ao pleito. No entanto, a pedido de vistas do conselheiro Davi Daniel e Silva para sugerir diferente enquadramento de carga horária, que são 20 horas ao invés de 32 para o coordenador. Em 9 de novembro de 2017, o processo em tela é relatado pela relatora com voto favorável, bem como acatamento da sugestão do relator de vistas, 20 horas de carga horária, pelo relator original. Nesta mesma reunião, foi concedida vistas à conselheira Vera Márcia Marques para apresentação de parecer até final de sessão, por se tratar de matéria em regime de urgência. A relatora solicitou apenas a correção de erro de digitação na minuta, já que a proposta original previa alteração no inciso 11 do artigo 25 da Resolução 029, no entanto, esse inciso já existe. No fim da reunião, o CONCEP aprovou o parecer de vistas do relator David Daniel e Silva, com incorporação da sugestão da conselheira Vera. Em 28 de novembro, o processo é relatado no CONSAD e em 29 de novembro, o pró-reitor Antônio Carlos Vargas esclarece as dúvidas solicitadas pelo relator do CONSAD. Em 6 de março, o processo é relatado no CONSAD com voto favorável ao pleno. Na análise, aqui da leitura do professor Gilmar, a minuta, que é a versão final após os pedidos de vista, solicita a alteração da Resolução 029/2009, incluindo o artigo 25, o inciso 26. Esse inciso propõe estabelecer critérios para a alocação de carga horária de até 20 horas semanais para o coordenador local de curso de pós-graduação estricto sensu em rede multicêntrico. Destaca-se que a atual resolução é omissa para com essa situação e, portanto, não antevê carga horária para este cargo e ou atividade. Importante frisar que esta carga horária já está sendo conferida aos docentes por meio de portaria emitida pelo reitor da UDESC. Entende este relator que a concessão de 20 horas semanais é suficiente para atender às funções exigidas do cargo, ou seja, lançamento de edital, seleção de alunos, credenciamento de docentes, coordenação de reuniões locais e atendimento de demanda da coordenação nacional. Destaca-se nesse sentido que há uma coordenação local. Adicionalmente, importante frisar que o coordenador local é obrigatoriamente professor do programa, devendo ministrar disciplina, realizar pesquisas e ter produção intelectual adequada à manutenção do seu credenciamento. Assim, entende esse relator que a proposta de até 20 horas semanais é suficiente bem como permite alocar o mínimo de carga horária para atividades de ensino, pesquisa e ou extensão. Então, o voto diante do exposto, sou de parecer favorável à minuta de alteração do artigo 25, com inclusão do inciso 26 na Resolução 029/2009. Obrigado, professor Rodrigo. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos ao item 7, processo 14.067/2017. O assunto é a proposta de criação de auxílio social e saúde no valor de R$ 250 para os servidores aposentados. Professor José Fernando Fragali, relator. Boa tarde a todos. Eu vou fazer um breve histórico aqui para contextualizar todo o assunto. Então, em 29 de setembro de 2017, o Sintudesc encaminha o ofício ao magnífico reitor, propondo a criação do auxílio social e saúde no valor de R$ 250 para os servidores aposentados. No dia 2 de outubro, o chefe de gabinete solicita que seja anexado a esse processo um anterior, de número 1068/2017,
pois ambos tratam do mesmo assunto. O anterior, apenas o valor era de R$500 para o mesmo auxílio social e saúde. No dia 10 de outubro, o processo é encaminhado à PROPLAN para análise e providências. Em 19 de fevereiro agora de 2018, o processo é enviado à SECOM para que fosse pautado na reunião do CONSAD. No CONSAD foi designada a relatora Mariane Stamp. No dia 1º de março, a relatora solicita a Coordenadoria de Recursos Humanos a listagem dos 473 atuais servidores nativos da UDESC. No dia 6 de março, o Pleno do CONSAD aprova o parecer da relatora, que é não favorável à proposta do referido auxílio social e saúde. E no dia 12 de março, o magnífico reitor me designa como para análise e parecer nesta reunião. Então, minha análise na instrução técnica PROPLAN número 84/2017 é previsto o valor total anual com a criação do auxílio saúde, no valor de R$150, o montante que seria despendido é de R$1.419.000. O quantitativo de 473 servidores aposentados foi informado pela CRH-PROAD, tendo como base o mês de outubro de 2017. Ele pode, portanto, flutuar, né? O número que está colocado em tela é o correspondente ao mês de outubro. Por sua vez, a análise da relatora, a conselheira Mariane Stamp, mostra que, agora eu trago alguns números da tabela fornecida pelo CRH, então mostra que dos 473 servidores nativos, apenas 103, 21% do total, recebem proventos menores que o teto do INSS. O teto do INSS é de R$ 5.465,80. Portanto, a grande maioria dos servidores nativos, 79%, recebe proventos acima desse teto. A análise mais cuidadosa dos dados fornecidos pela CRH mostra que, aí eu estou trazendo alguns números da tabela que eu mesmo escolhi, né? Que 213 servidores nativos, portanto 45%, recebem acima de R$ 11.745,24. Né? Para esses servidores nativos, o auxílio proposto corresponde a um incremento de, no máximo, 2,1%. Aos 11, existem 11 servidores nativos, né, que é 2,3% total, que ganham acima de R$ 30.000. O incremento máximo da remuneração é de 0,83%. Importante afirmar que o valor de 11.000, que eu escolhi, né, R$ 11.745,04, foi por mim escolhido por ser o valor médio dos rendimentos dos servidores nativos. Já o valor de R$ 30.000 eu escolhi para mostrar que ainda existem servidores com esse ganho expressivo na universidade. Ainda assim, para que eu possa elaborar um parecer e voto conclusivo, é importante, salvo o melhor juízo, avaliar como se comporta o número de servidores nativos da UDESC ao longo do tempo, uma vez que a tabela apresentada ela corresponde a uma fotografia ao mês de outubro de 2017. Portanto, o meu voto, eu explico, né, coloco em diligência, mas eu fiz questão de ler o relato aqui para que nós tivéssemos ciência dos números que o CRH nos traz, né? Com uma tabela dos 473 e com uma variação bastante grande, né? Para vocês terem uma ideia, o valor médio é 11.000 e a mediana, né, que é 10.000. O desvio padrão também é muito alto, porque é muito largo o espectro de valores que os inativos recebem, né? Portanto, meu voto eu coloco em diligência, primeiramente, a CRH, para que mostre a listagem com a previsão de quantitativo de servidores nativos para 5 anos aqui para frente, né? 2019, 2020, 21, 22 e 23. Eu tenho os números do meu centro, né? Imagino que o CRH tem os números de toda a universidade. Portanto, não é um pedido, digamos, muito extemporâneo para ser feito. E segundo, né,
a Proplan, para que, com o quantitativo fornecido pelo CRH, possa estimar, então, quanto que nós iríamos gastar ano a ano com a aprovação dessa eventual auxílio social e saúde no valor de R$250 para os servidores aposentados. Então, meu voto é colocar esse processo em diligência. Muito obrigado, professor Fragali. Em diligência, portanto, não há discussão e, consequentemente, votação. O item 8, processo 18.631/2017, ele solicita alteração no item 8, subitem D, projeto de criação de residência em medicina veterinária, que acompanha a resolução 09/2011, consul 15 de março de 2011. O relator, o conselheiro Fernando Lafrata, mas o professor Dala Valentina, que é o suplente do professor Lafrata, vai fazer a leitura do relato. Perfeito, professor Dala? Perfeito. Boa tarde aos conselheiros. Eu vou relatar o histórico rapidamente. Em ofício encaminhado à direção do CAD, em 18 de dezembro de 2017, o professor Fabiano Salberg solicita a alteração da resolução 038/2011, consumo, em seu artigo 1º, item 8º, subitem D, onde consta que o período de matrícula será na primeira quinzena de julho de cada ano para o início das atividades em agosto do mesmo ano. A nova redação proposta, em sua essência, permite 2 períodos de matrícula por ano, o primeiro em fevereiro e o segundo em julho, com início das atividades no mês subsequente. Ato contínuo, o diretor desse centro, professor João Fertas Neto, encaminha ofício à reitoria, datado de 20 de 12 de 2017, solicitando a referida alteração em caráter de urgência, o que o magnífico reitor, professor Marcos Tomasi, o faz ad referendo. Em 21 de dezembro de 2017, na forma da resolução 082/2017. 2. Posteriormente foi aberto um novo processo de número 036/2018, de mesmo teor, que foi apensado ao processo 18/631/17. O mesmo foi submetido ao CONCEP e recebeu parecer favorável à alteração em 20 de 2 de 2018, segundo documentos que constam no processo. Terceira, em 12 de 13 de 2008, esse conselheiro do consumo é designado relator do processo. Análise. A análise desse conselho está alinhada com a realizada pelo professor Mário Moraes. Isto é, a modificação da data de matrícula é importante para o bom andamento do programa de residência, permitindo o preenchimento das vagas, que certamente irão melhor atender os anseios da população da região e as necessidades de ensino e pesquisa do CAD. Paralelamente, irá projetar a universidade no meio acadêmico e social de Santa Catarina e do Brasil. Voto do relator. Sou de parecer favorável à proposta de modificação da redação que define os meses de fevereiro e julho como novo período de matrícula. Muito obrigado, professor Dala. Em discussão? E não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permanecem como estão, aprovado por unanimidade. Passamos ao último item, item 9, processo 17.810/2017, que solicita pagamento para os servidores que atuaram no vestibular de verão 2018. Uma palavra à relatora, a conselheira Rosane Maria Mota. Bom, boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu vou pular o histórico porque ele é um processo bastante conhecido já da casa, né? Então, vou passar direto à análise. A coordenadora de vestibulares e concursos, Rosângela de Souza Machado, apresenta a relação dos servidores do quadro de pessoal permanente da UDESC, que atuaram no vestibular de verão 2018-1, e os valores respectivos para pagamento das gratificações. Na relação dos servidores apresentada pela COVEST constam informações referentes às atividades exercidas, eventos, no vestibular de verão 2018-1, índices previstos na resolução 026 de 2008 e suas alterações, e o valor acertado para cada servidor.
De acordo com o exposto na Instrução Técnica número 090 de 2017 da Proplan, as despesas com as gratificações de que trata o presente processo serão pagas com os recursos financeiros arrecadados pelo projeto Concurso Vestibular de Verão 2018-1, em apenas uma vez, utilizando os recursos da fonte 0240, o montante arrecadado com as inscrições do vestibular segundo a Proplan, conforme informação da Coordenadoria de Contabilidade da UDESC, foi de R$ 965.470, enquanto que o gasto com pagamento das gratificações aos servidores efetivos é de R$ 120.929,66. O presente processo está em conformidade com a Resolução 026 de 2008, consunhe suas alterações, que regulamenta o artigo 22 da Lei Complementar número 345 de 2006. Diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação do ad referendo que aprova a resolução número 068 de 2017, consumo. Obrigado, Rosane. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, os que são favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Encerramos então a ordem do dia, abrimos espaço para as comunicações pessoais. Alguém? Márcio Metzner, mais alguém querendo? Professor Milete, mais alguém nas comunicações pessoais? Márcio, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, não é uma comunicação, eu recebi agora uma mensagem e eu gostaria do esclarecimento da reitoria na medida do possível. A resolução GGG, Grupo Gestor, do Estado, 02/2018, de 1º de março, no artigo 1º, estabelece, resolve suspender até 31/12/2018 a tramitação de qualquer processo ou ato administrativo que implique aumento de despesa na folha de pagamento dos servidores públicos, civis e militares, em missão direta, autarquias, fundações do Poder Executivo, Estadual, e das empresas estatais submetidas ao Conselho de Política Financeira. Eu peguei isso como novidade, eu acredito, não sei se a reitoria já tem ciência desse ato, então eu gostaria realmente de um esclarecimento em relação à nossa afetação nessa questão. Posso esclarecer. Esse documento, inclusive, foi uma reedição do documento do ano passado. O grupo gestor do governo também, ano passado, no princípio do ano, também colocou essa portaria, de que não haveria possibilidade de reajuste, não sei o quê. Mas acho que nós entendemos que há algo muito maior do que isso, do que uma portaria do grupo gestor. Então, nós vamos trabalhar como nós trabalhamos no ano passado. Bom, Márcio? É para ficar tranquilo. Quer dizer, tranquilo, vamos trabalhar. Professor Milete. Boa tarde a todos. Lembrando então que eu sou representante regional da SBPC em Santa Catarina, adjunto, informar e até eu ia falar diretamente com o pessoal de professor Vareta, que nós vamos ter uma reunião em Chapecó, dia 10 de abril, da regional. Já está acertado que vai ser no campus da Federal da Fronteira Sul, mas depois eu estou enviando o convite para o pessoal lá do CEL, É que a organização ficou mais com o pessoal da UFSC mesmo. E que provavelmente em maio nós vamos estar em Joinville, Vai ter o Congresso de Bioquímica em Joinville, e já que eu vou estar lá e o professor André Ramos também, nós vamos aproveitar e fazer esse encontro de mais ou menos 2 horas, provavelmente no campus da UFSC também em Joinville, sobre a SBPC. Então a gente vai avisar depois, quem quiser participar da UDESC é bem-vindo. A gente já fez esse encontro em Lages, e tivemos uma boa aceitação, então vamos fazer no estado inteiro. Obrigado. Sr. Milete, inclusive nós temos uma demanda da sociedade. É verdade. Um dos colegas da UFSC, o professor Edmundo, Grisar, entrou em contato com o professor Marcos Tomasi com a possibilidade de termos depois, talvez um programa, não sei se semanal, alguma coisa, dentro da rede, do cronograma da Rádio UDESC,
sobre a SBPC e sobre as questões da política científica no Brasil. Por isso a gente agradece a possibilidade do Sr. Marco Tomás de ter tomado essa atitude aí junto à Secretaria de Comunicação. Obrigado. Maravilha, acho que é importante. Senhoras e senhores, bom ano para nós, né? Foi a primeira reunião e começamos, me parece, muito bem. Pelo menos na reunião do Consul nós começamos. Ou é sinal de que tudo vai ser muito bem daqui para frente, ou não. Né? Acho que estejamos preparados aí para um belo ano. Ano de eleições, ano de Copa do Mundo. Né? Sucesso a todos aí, bom retorno. Só lembrando, aos que não residem em Florianópolis, que estão lotados nos centros do interior, que amanhã é feriado em Florianópolis, estamos comemorando aniversário. Né? Então, se tiver alguma demanda aqui com Floripa, realmente, nós não vamos poder acudir. Sou Fonseca, cidadão de Florianópolis, olha só. José Luiz Fonseca. Grande abraço a todos, obrigado aí.